Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí pela grande audiência que estamos tendo, chegando a 500 mil de visualizações, e só nos deixa cada vez mais motivados. E caso queira contribuir com o canal, qualquer valor de forma voluntária, tem a chavinha Pix aí embaixo, e também se quiserem o mapa mental, é só chamar aí que a gente atende e combina, tá ok? Então, indenização por danos morais. Ocorreu dano moral? Eu fui submetido a um dano moral? É o que as pessoas perguntam, né? Seja na esfera, assim, do convívio social ou no convívio profissional. Então, antes disso, vamos conceituar para fixar o conceito. O que é um dano moral? Quais sejam um constrangimento, um vexame, uma humilhação, uma agressão à imagem perante a sociedade. Aliás, no atual momento é muito comum vazamento de imagens pela rede mundial de computadores, submetendo aí fotos chamadas nudes, não é? Quais são os tipos de danos morais? São eles os danos de esfera patrimonial. Patrimoniais justamente causam prejuízos objetivos, ou seja, a pessoa perdeu o emprego associado a um dano moral, não aguentava mais aquilo, não é? Foi enxovalhada, foi ofendida, isso aconteceu reiteradas vezes, está comprovado, tem testemunha, tem evidência. Então, salientando, né, pessoal, tudo no direito tem que ser provado e submetido a uma análise prévia de um advogado. Ou seja, se ela perdeu o emprego associado ao dano moral, ela não terá salário futuro. Então, ela pode pedir uma parte dessa renda futura, que é uma terra um autoemprego, quer dizer, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Então, essa é um dano patrimonial advindo do dano moral, não é? De acordo com cada caso concreto. Já o dano moral extrapatrimonial, ele toca justamente o caráter subjetivo da pessoa, ou seja, a pessoa foi ofendida em sua moral, a sua honra, a sua imagem, a sua intimidade ou a sexualidade, entre outros. Ou seja, no caso de assédio sexual ou assédio moral, são crimes, está na esfera de direito do crime, mas eles têm as suas consequências na esfera civil. Então, quer dizer, o direito é todo interligado. Então, a pessoa que foi vítima de assédio sexual, tem até no canal aí os crimes sexuais, procurem aí, está muito bem explicado, tem 2 vídeos na parte do direito penal, na playlist. Mas, resumindo, assédio sexual tem que ter relação, em regra, de subordinação. Assédio moral, não. Né? Então, por exemplo, se um par assedia sexualmente o outro par, em regra, isso é assédio moral, não é sexual. Mas se for o chefe, é assédio sexual. Tá? Então, gera uma reprimenda na esfera penal, ou seja, vai responder lá um processo e, eventualmente, ser condenado, mas tem o processo sincrético. O que é isso? Advindo da condenação criminal, o título executivo, né, que é a sentença transitada e julgada na esfera do direito criminal, ela serve para execução no cível. Então, a pessoa que se sentiu ofendida pode ingressar tanto na esfera do direito criminal quanto na esfera civil, uma para obter a reprimenda sancionatória penal perante aquele autor, e a outra para receber a restituição, mesmo que imperfeita, financeira advinda daquele ato a qual ela foi exposta. E, então, nesse sentido, qual que é a finalidade do pagamento de danos morais? Compensar justamente uma pessoa por danos sofridos por uma pessoa ou uma empresa. Então, o polo passivo pode ser uma empresa. E empresa também pode ser objeto de danos morais. Já é a nossa jurisprudência que é o dano à marca. Logicamente, a empresa não tem sentimento. Então, é um dano moral de natureza patrimonial relativo à empresa. Porque uma empresa que é acometida por uma notícia falsa, está aí muito em tela fake news, né? Pode ter uma queda na sua imagem, isso pode gerar uma queda de vendas. Então, é muito associado nesse viés do dano patrimonial advindo do dano moral à empresa pessoa jurídica. Então, essa gênese, continuando aqui em tela, qual que é a finalidade da imputação do dano moral em matéria pecuniária para o infrator, para que ele não continue mais fazendo ou procedendo dessa maneira no futuro. Então, isso existe uma proporcionalidade, inclusive,
que quanto maior for a repercussão de um ato agressivo, maior deve ser considerado o dano. Então, quando é uma pessoa, assim, um artista de TV, que tem assim uma exposição maior, em regra, é atribuído um valor maior. Mas salientando que cada caso concreto é um caso concreto. Nós vamos ver outros exemplos aqui agora. Danos morais nas relações de trabalho. Então, agora, de acordo com a última reforma trabalhista, o valor máximo passou a ser de 50 vezes o salário de uma vítima, tendo-se como base o salário teto do benefício do INSS, que é de 5.645. Então, a coisa apertou aqui, pessoal. Então, nessa tabelinha aqui, de danos morais na esfera trabalhista, varia em três categorias, ou seja, dano leve, dano médio, dano grave, ou melhor, 4, dano gravíssimo. Então, de natureza leve, vai até 16 mil, que é 3 vezes o teto. Média, 28 mil, 5 vezes o teto. Grave, 20 vezes o teto, que vai até 112 mil. E gravíssima, 282 mil. Gente, tem que tomar muito cuidado no trabalho. Qualquer coisa que for compartilhar, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo, alguma coisa que submeta aquela pessoa a um constrangimento, né? Divulgando isso, quer dizer, vai multiplicando esse dano moral, né? Teve por exemplo, a briga no trabalho, alguém filma aquilo, a pessoa apanhando, esse que apanhou pode ingressar em juízo, pode ir aqui no gravíssimo, pedindo aí mais de 200 mil reais de indenização. Aí todo mundo compartilha aquilo sem saber das consequências, né? Então, muito cuidado, gente. Existe um automatismo em compartilhamento de imagens, mas isso tem consequências muito gravosas na esfera dos danos morais e da intensidade dos danos morais, notadamente na esfera trabalhista. Então, aqui continuando, está muito em tela essas ofensas pela internet, uma jurisprudência recente do STJ. Então, como é que agora os julgadores estão se pautando, né? Se orientando para poder avaliar? Porque não tem uma tabela para dano moral, né, gente? Há muito tempo aí, estava aí 6, 10 mil. Não é, então tem que ter uma complexidade maior no julgamento, como se fosse uma dosimetria da pena no crime, é uma dosimetria em método bifásico do dano moral. E nesse modelo adotado pelo nosso ordenamento hoje, como corrente dominante da nossa jurisprudência, um valor básico para reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Vamos especificar melhor. Depois verificam-se as circunstâncias de cada caso para fixar em definitiva a indenização. Ou seja, há uma individualização na segunda fase, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, suas partes, tendo como base, inclusive, características subjetivas. Então, esse dano moral foi feito contra um adolescente? Esse dano moral foi feito reiteradas vezes? Por quanto tempo? De que forma? Com que nível de agressividade? Então, tudo isso é pesado em cima do caso concreto. E contextualizando uma hipótese de vazamento de fotos íntimas, né? Ocorreu um julgamento que foi julgado em primeiro grau, com um valor bem menor, mas foi reformada essa sentença e a quarta turma do STJ definiu em 130 salários mínimos, 130 mil reais aproximadamente, a indenização por danos morais devido a uma jovem, na época menor de idade, que teve fotos íntimas com o namorado postadas na internet por terceiros. Anteriormente, como eu falei aqui, a indenização havia sido fixada pelo tribunal, já em segundo grau, em 30 salários mínimos. Ao classificar os transtornos sofridos por esse adolescente como imensuráveis e injustificáveis, o ministro Salomão entendeu pela majoração da indenização utilizando o método bifásico, ou seja, seria um valor. Mas como foi considerado assim tão danoso esse dano que, para efetivamente desestimular condutas semelhantes, que o ministro levou em conta a ação voluntária que foi feita com o objetivo único de difamar a vítima. Quer dizer, ocorreu assim uma intenção notória, clara, utilizando-se do meio da internet, né, que inclusive permite a perpetuação da violação, ou seja, como é que você corta hoje uma corrente na internet, com sites no mundo inteiro, ninguém sabe de onde que vem, então isso fica lá, a pessoa procura aí no site de busca e acha aquilo,
quer dizer, isso passa a ser assim, uma situação continuada, dramática para aquele que sofreu o dano, não é? Então, também isso tudo vem conjugado com os danos psicológicos ao adolescente, que foi, no caso em tela, a vítima. Portanto, a gravidade do fato e o descaso com a vida da adolescente, esse é um fator que já na segunda fase da, vamos dizer, dosimetria bifásica, da valoração do dano moral, entrou em tela. Assim como o fato da vítima ser menor de idade à época. Quer dizer, o menor dispõe de toda uma proteção legal, ele é prioridade, quer dizer, esses traumas para o menor, não que para o maior de idade não sejam relevantes, mas o pegam em idade de formação dos seus conceitos, da sua conduta. Então, isso provoca um verdadeiro transtorno, um impacto muito severo na personalidade, na vida desse menor. Daí a majoração diante o processo bifásico de dosimetria do dano moral. Portanto, a soma desses fatores, segundo o magistrado, justificou o aumento da indenização. Com os seguintes fundamentos. Existiu o sexting, isso é bom gravar, né, para quem estiver aí nos concursos, ou até no dia a dia. O que é o sexting? É a conduta do recorrido, é aquilo que se constituiu como sexting, forma cada vez mais frequente de violar a privacidade de uma pessoa, que reúne em si características de diferentes práticas ofensivas e criminosas, que nós comentamos aí anteriormente. Cyberbullying. Então, envolve cyberbullying por ofender moralmente, difamar as vítimas, que têm suas imagens publicadas sem seu consentimento e ainda estimula a pornografia infantil, a pedofilia em casos envolvendo menores. Isso aí já é o bullying cibernético. Então, outra coisa, da perspectiva mista, eu vou falar agora do fato que gerou um dano moral e material. Por exemplo, ocorreu um atraso de entrega de apartamento, não é? Nos seguintes dados. E esses atrasos foram fora dos limites legais, não é? E por isso que tem que sempre contratar um advogado para avaliar, que não é só um atraso que justifica, tem que ser um atraso que esteja fora da legalidade, em regra. Os compradores de um apartamento, de um imóvel, moravam de aluguel e esse imóvel atrasou a sua entrega fora das previsões legais. Então, que danos ocorreram nessa hipótese? Então, ocorreram danos materiais e morais. Danos materiais são justamente o custo, os danos diretos, com o aluguel a mais, que teve que ficar mais tempo no apartamento alugado, até a empresa que construiu o prédio entregasse o novo imóvel para os compradores. Enquanto não mudou, então, incorreu o custo do aluguel. Então, pode cobrar. Já os danos morais é o seguinte, nesse caso aqui, perderam matrícula do filho em um colégio, que justamente tinha facilidade do colégio ficar próximo desse novo apartamento que eles iam comprar. Então, diante disso, as crianças se frustraram, aí criou todo aquele problema lá dentro da família, criança frustrada, criança mal-humorada, criança traumatizada, pais estressados, essa coisa aí tomou uma proporção enorme, né? Os pais ficaram expostos perante os filhos, causou um problema na convivência familiar, então tudo isso tem que ser logicamente comprovado e levado a um advogado. E então, ainda, para se pedir em juízo, quais são as características do pedido de reparação de dano moral? Ele deve ser, em regra, certo, determinado, tendo como exceção o seguinte: pode haver pedido genérico que está previsto no Código de Processo Civil ou indeterminado nas seguintes hipóteses: em ações universais, se o autor não puder individualizar os bens. Exemplo, o que são ações universais? Um rebanho tem lá 300 cabeças de gado, não é? Herança que ainda não veio, né, chegou a ponto formal de partilha, não está dividida, aquilo ali é uma universalidade, ou seja, tem que se aferir o valor ainda para se poder justamente verificar o que vai ser mensurado e liquidado. Se não for possível desde já mensurar os efeitos totais do ato, por exemplo, dano moral em andamento, o dano está continuando, não se sabe até onde que vai aquilo, então deixem aberto para se estimar a posteriori. Também quando a determinação do objeto, a determinação também do ato, depender de uma ação praticada pelo réu. Então, se não depende do autor, ele joga para o outro lado e o juiz vai citar outra parte para complementar.
O que diz a lei no tocante aos danos e suas reparações? Então, passando aqui uma base jurídica, na Constituição Federal, está aí no artigo 5º, inciso 10, e seus termos são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material, e está aí, ou moral, já um preceito constitucional que deve ser observado quando violado. No Código de Defesa do Consumidor, como não poderia ser, ele segue a Constituição, mais especificamente dentro de uma relação de consumo, ou seja, a exemplo de um contrato de compra e venda, vem o disposto preconizando a reparação do dano, justamente seu artigo 6º, que está aí, prevista efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, o grifo, individuais, coletivos e difusos, no caso de ações assim que muitas pessoas são afetadas pelo mesmo evento, pelo mesmo ato. No Código Civil, da mesma forma, vem a questão da reparação dos danos, contextualizada no artigo 402, artigo das perdas e danos, que vem dizer que quem causa o dano moral ou material tem que repará-lo em toda a sua extensão, independente de culpa, ou seja, basta o dano acontecer. Ah, mas eu falei, desculpa, enfim, me distraí, não interessa. Independe de culpa, ou seja, a culpa vem da negligência, da imprudência e da imperícia. Então, não são necessários esses componentes para que se evidencie o dano, apenas pelo fato dele ocorrer. E, sendo assim, se configura a responsabilidade objetiva do autor pelo simples fato de causar o dano. Não pesa, portanto, o caráter subjetivo na esfera civil. Na penal, sim. Na civil, não. Então, é considerado também todo dano, seja ele de natureza patrimonial ou moral, um ato ilícito, e a indenização da reparação do dano consiste em danos diretos ou emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente perdeu, prejuízos incorridos, e aquilo lucro cessante, que deixou de lucrar no futuro, razoavelmente, de acordo com a inteligência do artigo 402 do Código Civil. Contextualizando, por exemplo, um artista, vamos supor que ele foi enxovalhado injustamente. Ele pode perder contratos de publicidade, ele pode perder contratos com novos projetos de televisão, teatro. Então, isso é muito sério e isso aí pode gerar reprimendas pesadas para aquele que fizer, por exemplo, uma divulgação falsa, soltar alguma fake news de alguém. Então, isso realmente está previsto em nosso Código Civil. Um caso prático também, caso do motorista de táxi teve seu veículo aborroado por outro. Então, quem bateu no táxi tem culpa, bateu por trás, por exemplo. Mas, além disso, quem bateu por trás ainda xingou, ofendeu, né? Injuriou. O que é calúnia, difamação e injúria, pessoal? Calúnia é atribuir a alguém um crime que não cometeu. Difamação é atribuir um fato que não existiu a alguém. E injúria é ofender a honra. Então, o camarada foi lá, bateu por trás do outro, ainda xingou palavrões, palavras de baixo calão e tudo. Então, aí configurou também o dano moral. Então, dentro disso, pessoal, a gente espera ter esclarecido um pouquinho desse tema, agradecendo mais uma vez aí a toda essa receptividade que estamos tendo, a qual estamos procurando, a contento, retribuí-la. Para quem quiser dar uma contribuição para o canal, tá a chavinha do Pix aí. Desde já, nós agradecemos, tá ok? Um grande abraço para todos.